continuando a cumprir o meu dever de casa, que é selecionar dentre as centenas de candidatos que há no Brasil para todos os cargos eletivos, eu hoje venho apresentar uma candidata muito querida que pertence ao partido do Bolsonaro, o PSL. Eu quero deixar registrado que aquela facada em Juiz de Fora que tirou o nosso herói de combate temporariamente, ela também fez com que ele sumisse dos debates, dos comícios, do corpo a corpo nas ruas. E isso é lamentável, mas seguramente a gente tem outros soldados, né? Nós somos um exército do bem. E como todo exército do bem, guiado por Deus, nós temos os nossos soldados de primeira linha. Quando esse soldado de primeira linha é uma mulher, se torna mais enfático toda a canalice que os opositores fazem ao nosso líder. Porque quando dizem que as mulheres estão contra ele, nós todos sabemos que não é verdade. E é bom trazer aqui à frente de vocês uma testemunha crível de que isso é verdade. Eu quero lhes apresentar Cris Tonieto, candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro, pelo partido do Bolsonaro. Cris, é um prazer receber você na minha casa. O prazer é todo meu. Eu queria que você começasse dizendo para os nossos espectadores quem é você. Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, mas eu gostaria de começar dizendo que eu sou uma cidadã brasileira. Antes de ser candidata, eu sou cidadã brasileira, que me apresento hoje na política para lutar pelas pautas mais caras da sociedade. Eu, desde sempre, busco resgatar os valores fundantes da nossa sociedade: a vida, a família, a dignidade, a moralidade, a ética. Tantas pautas que foram perdidas. Infelizmente, a nossa democracia está correndo um sério risco. Tanto é verdade que o nosso querido presidenciável Bolsonaro recebeu uma facada, que na realidade não foi uma facada dirigida ao Bolsonaro em si, mas à própria democracia. E eu sou pró-vida, sou pró-família, sou de família de berço católico e pretendo, juntamente com o nosso presidenciável, lutar por essas pautas que nos são caras e que precisamos, desde sempre e para sempre, batalhar por elas. Porque, infelizmente, o nosso Brasil corre um sério risco. Nosso Brasil, a nossa bandeira, está sangrando, literalmente. O vermelho invadiu a nossa nação, mas a nossa bandeira é verde, amarela, azul e branca. E precisamos resgatar o verde esperança, e precisamos ter esperança. E eu sou uma pessoa que busca também esse resgate da esperança. Por isso, estou junto com o Bolsonaro e me sinto muito bem representada por ele, diga-se de passagem. Claro que eu já sabia disso, porque senão eu não estaria aqui apresentando a Cris. Quer dizer, o simples fato, e vocês já me conhecem, todos vocês já me conhecem, o simples fato de eu a estar apresentando a vocês significa que eu estou transferindo para a Cris a esperança que vocês têm no Brasil. E em mim, por que não?
Eu estou transferindo para ela não só a esperança, eu estou transferindo para ela a responsabilidade de um projeto. Porque a gente sabe, nós todos, nascidos aqui na terra de Santa Cruz, temos na nossa epiderme Cristo, os nossos valores judaico-cristãos, que há muito tempo estão sendo conspurcados por esses malditos. Mas graças a Deus foi aberta uma janela de oportunidade para nós. Tentaram assassinar essa janela. Não conseguiram. Mas o caminho, aquele porto azul de destino do Barco Brasil, ainda está visível. O nosso comandante vai assumir o comando desse barco, mas ele não pode conduzir o barco sem uma tripulação. A Cris é um membro dessa tripulação. Católica por excelência, lutadora pela vida. Quando ela fala em pró-vida, não é um discurso. Ela é uma batalhadora. Ela está lá no combate. Ela defende a vida desde o nascituro. Então, observem, isso são valores. E esses valores é que nos são caros. É óbvio que são valores conservadores, que, como eu disse, fazem parte da nossa epiderme, mas que não crescem sem adubo. Nós temos um presidente, teremos um presidente, mas a gente também precisa dos feitores da lei. Vocês se lembram do tripé em que se assenta a sociedade? O Estado. Segurança, legislação e justiça. Só que tudo isso começa com o pé legislação. E a nossa legislação está deixando muito a desejar. Há muito que se fazer com ela para retomar os rumos do nosso Brasil. Esse é o dever de casa dela. Cris, diz para o público quais são as suas propostas. Pois bem, eu costumo fazer uma reflexão. Antes mesmo de perguntarem as minhas propostas, eu gosto que perguntem quais são os meus princípios. Porque proposta, diga-se de passagem, muitos têm, qualquer um pode ter e apresentar lindamente propostas. Nem sempre serão execuíveis, mas muitos apresentam propostas. Eu prefiro dizer primeiro sobre os meus princípios. Princípios esses que estão alinhados com, como você muito bem disse, Enio, com a questão de nós sermos conservadores. Nós defendemos os princípios conservadores. E o que é isto? Infelizmente, conservador hoje parece que é um termo pejorativo. As pessoas têm um pouco de receio de tratar do termo conservador. Mas nós somos sim conservadores, porque nós queremos conservar a cultura judaico-cristã. Os valores da nossa nação estão perdidos. Os nossos princípios, os meus princípios, particularmente falando, são os princípios morais cristãos. Princípios que buscam, de fato, o bem comum, a solidariedade, o princípio da solidariedade, o princípio da subsidiariedade. Ou seja, eu explico. O que se trata o princípio da subsidiariedade? O Estado, ele não tem o condão de interferir na esfera familiar. O Estado não pode se agigantar a ponto de usurpar a competência de uma família. O Estado deve resguardar e salvaguardar os direitos da família. Esse é o papel do Estado, porque a família precede o Estado. O Estado não é anterior à família. Então esse é o princípio da subsidiariedade que eu defendo. O princípio também do não ao socialismo e ao comunismo, porque o socialismo e o comunismo que invadiram o nosso país estão destruindo os valores da nossa sociedade, os valores da nossa nação. O socialismo e o comunismo invadiram, infelizmente, as faculdades, o ambiente acadêmico, e hoje nós não temos alunos que realmente se formam
como estudante, mas como militantes. E isso é muito grave. Então, apresentar os meus princípios, agora sim passo brevemente algumas das minhas propostas. São muitas, mas vou me ater às principais. Como pró-vida, evidentemente preciso combater toda e qualquer tentativa de lei abortista que atente contra a dignidade da vida humana que começa na concepção. Eu defendo a vida desde a concepção, sou contra o aborto radicalmente. Sou contra a ideologia de gênero, essa sexualização precoce das nossas crianças. Por isso também devo combater avidamente a ideologia de gênero, a doutrinação marxista nas escolas. Por isso também defendo a escola sem partido. Além de tudo, temos um grave problema, que é a segurança pública. Então, eu preciso, através da minha iniciativa dentro do Congresso Nacional, preciso garantir o enrijecimento, garantir que as leis penais, elas de fato, sejam enrijecidas a ponto de garantir também a ordem e a própria segurança. E também defendo o resgate da educação moral e cívica. Até porque as pessoas precisam ter o mínimo de civilidade, de noção de cidadania. Isso foi perdido. Bem, vocês conheceram a Cris. Claro que vocês já conhecerão muito mais olhando os trabalhos que ela já fez, as coisas que ela pretende fazer. Eu só posso acrescentar um detalhe. Só um. Estão olhando no meu olho? Creiam nessa menina. Ela merece. Obrigado porque você aceitou o meu convite. Que Deus te abençoe. Muito obrigada pela oportunidade, Enio. Espero honrar com a credibilidade e a confiança que está sendo depositada em mim. E também aproveito para estender a todos os brasileiros que estão com esse mesmo anseio que nós. Deus abençoe você, o seu apostolado, o seu trabalho, e que Deus abençoe o Brasil. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.